Fala aí, guerreiro, aqui do canal Matemática para Vestibular. Seja bem-vindo aí para mais uma aula de matemática aqui do canal. Aula essa voltada para o concurso de fuzileiro naval. Nossa aula é uma aula de revisão, onde nós vamos fazer um apanhado de questões de vários assuntos que cairão na prova do fuzileiro naval. Então tá uma aula muito, mas muito show de bola mesmo, guerreiro. Aula essa que vai ajudar você a passar na prova de matemática do fuzileiro naval. Essa aula aqui não é uma aula para você acertar 50%, 60% da prova de matemática. Não, guerreiro. Essa aula aqui é para você que está aí do outro lado me assistindo gabaritar essa prova. Então, ó, já tasca esse dedão no joinha, compartilha esse vídeo, chama teus amigos que farão prova junto com você para assistir essa aula, porque eu tenho certeza que ela vai ajudar você e teus parceiros a passar na prova do fuzileiro. Então, já vem aí também se inscrevendo no canal. Se você caiu aqui de paraquedas, é a primeira vez que tu está aqui assistindo uma aula no nosso canal, inscreva-se no canal clicando aqui ó, no quadradinho vermelhinho, onde está escrito clique para assinar. Dá um clique agora, guerreiro, nesse quadradinho. Não deixe também de acionar o sininho, para você receber as notificações do canal, os vídeos novos do canal. Aqui no nosso canal nós temos aulas tanto para fuzileiro naval quanto para sargento do Exército. Ao final desse vídeo, não deixa, guerreiro, de dar uma passadinha lá na nossa playlist do fuzileiro naval, que durante o vídeo eu estarei colocando o card dela aqui para você dar um clique e assistir às outras aulas para o fuzileiro, que são aulas de excelente qualidade que ajudarão a você a passar nessa prova. Tranquilo, guerreiro? Então, tu tá preparado mesmo, guerreiro, para essa aula? Porque eu tenho certeza que ela vai fazer você passar na prova. Então, vem comigo aí. DJ, tá esperando o quê? Libera logo essa vinheta aí, DJ. Bom, vamos lá, né? A primeira questão da nossa aula é uma questão do concurso de 2011, que diz assim: indique o número correspondente a CMXXV111. Então, primeiro, vamos colocar aqui o seguinte, olha, o C, ele corresponde a 100. O M corresponde a 1000. O X, ele corresponde a 10. O V, a 5. E o I, a 1. Certo? Beleza. Então, quando eu tenho um número, por exemplo, CM, tá? CM significa o seguinte, como o número menor, porque esse daqui é menor, tá? Quando o menor ele está à esquerda daquele que é maior, você deve pegar um número maior e subtrair do menor, tá? Então daria 1000 menos 100, que vai dar 900. Agora, números que se repetem, você pode somá-los. X e X, por exemplo, é 10 mais 10. Vai resultar em 20, beleza? Da mesma forma que, quando você tem um número que é menor, só que ele está escrito à direita do que é maior, você pode repeti-lo até 3 vezes, como é o caso aqui, ó, tá? O número 1, ele está sendo escrito à direita do 5, então ele pode repetir até 3 vezes. Então, isso daqui seria 5 mais 1 mais 1 mais 1, ou seja, 8. Então, esse número aqui, ó, ele corresponde a 928, que é a nossa resposta aqui, ó, da letra C de cheque. Beleza, guerreiro?
Ficou tranquilo e suave para você? Pô, então não perde o foco da aula não, porque aqui, ó, eu garanto o teu sucesso. Então vem com a gente aí na próxima questão. A independência do Brasil ocorreu em 1822. Escreva esse número em algarismos romanos. Bom, vamos lá. Primeiro, 1822, vamos colocar aqui, 1822. Ele vai ser igual, escrevendo por extenso, ficaria assim, 1000 mais 800 mais 20 mais 2. Só que esse 800, eu ainda posso escrevê-lo assim, ó, 500 mais 300. Beleza? Então agora, vamos colocar aqui assim, ó, 1000, vamos colocar esses números, tudo um embaixo do outro. 500, 300, depois 20 e depois o 2, tá? Beleza, aí o 1000 nós já sabemos que é representado pela letra M. 500 ele é representado pela letra D. O 300 ele corresponde a 100 mais 100 mais 100. Então, 300 vai ser o C 3 vezes, tá? O 20 sabemos que é 10 mais 10. Então, é o X 2 vezes. E o 2 é 1 mais 1, ou seja, é o I 2 vezes. Então, o nosso número 1822 ele ficou assim, ó, M, D, o C 3 vezes, o X 2 vezes, o I 2 vezes. Logo, essa nossa resposta aí, ela encontra-se aqui, ó, na letra E de entendi mais uma questão do fuzileiro naval. Tranquilo, guerreiro? Ficou suave? Então acompanha aí mais uma questão da nossa aula de algarismos romanos. Vem comigo e não perde o foco da aula. Vamos aí então para a nossa terceira questão da aula, que foi uma questão do concurso de 2017 do Fuzileiro Naval. Determine o valor da expressão abaixo. Bom, como já falei, né, vamos começar pelas potências. Então, primeiro aqui, ó, vamos colocar aqui a chave, abre o parêntese, coloca 30 menos, aí vamos resolver aqui, ó, 2 ao cubo dá 8, tá? Vezes 3, fecha parênteses, tudo isso elevado ao quadrado. Dividido, abre colchete, 21 menos, abre o parêntese, 7 ao cubo. Olha, 7 ao cubo, guerreiro, não é 7 vezes 3, tá? 7 ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7. Isso daí vai dar 343. Vamos colocar aqui, 343. Menos 5 ao quadrado, 25, vezes 13. Fechou parênteses, fechou colchete, fechou a chave. Dividido, abre parênteses, 3 ao quadrado, 9, menos raiz quadrada de 36, 6. Fecha parênteses. Aí agora, abre a chave. O que nós vamos resolver primeiro dentro do parêntese? A multiplicação que nós temos aqui, ó. Então, vamos fazer 30 menos 8 vezes 3, 24. Fecha parênteses. Eleva ao quadrado. Dividido. Abre colchete. 21 menos. Aí, ó.
343. Repete. E vamos fazer também 25 vezes 13. Vamos fazer aqui no cantinho 25 vezes 13. 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 1 vezes 25, 25. Aí somou aqui, ó, vai dar 12, sobe 1, 325. Então, menos 325. Fechou parêntese, fechou colchete, fechou a chave. Dividido. 9 tira 6, 3. Beleza? Aí agora aqui, ó, 30 menos 24 dá 6 ao quadrado. Dividido, abre colchete, 21 menos 343 menos 325, vai dar 18, tá? Fecha o colchete, fecha a chave, dividido por 3. 6 ao quadrado, 36, dividido por 21 menos 18, 3. Fecha os chaves, dividido por 3. Aí agora façamos 36 dividido por 3, vai dar 12. Dividido por 3, 4. Então, 4 é a nossa resposta, que encontra-se aqui, ó, na letra D de dinheiro. Beleza aí, guerreiro? Ficou suave para você? Viu como que aqui no nosso canal a matemática é passada de uma forma bem simples e tranquila? Tudo isso é para você atingir o seu grande objetivo, porque aqui no nosso canal o teu sucesso, ele com certeza é garantido. Termine o valor da expressão. Temos aí a expressão e nós vamos começar calculando as dízimas periódicas primeiro. Então vamos colocar aqui, ó, 0,666. Isso aqui nós acabamos de ver que é uma dízima periódica simples. Então devemos colocar no numerador o período, que é a parte que se repete, e no denominador tantos noves quanto forem os algarismos do período. Eu tenho aqui, ó, apenas um algarismo, que é o número 6. Então, eu devo colocar apenas um 9 aqui. Tranquilo? Ok. Agora vamos fazer aqui, ó, 1,333. Essa daqui é uma dízima periódica composta. E aí, como é que a gente resolve isso daqui? Bom, eu posso colocar assim, ó, 1 mais 3 sobre 9. Porque aqui passaria a ser uma dízima periódica simples. Tá? Aí agora, repete o 9 embaixo. 9 vezes 1, 9. Mais 3, 12. Certo? Beleza. Aí agora aqui, ó, nós vamos simplificar aqui por 3, tá? Vai dar 2/3. E aqui também por 3, tá? Então vai ficar 4/3, certo? Ok, então agora vamos substituir esses valores lá na nossa expressão, beleza? Então vem comigo. Bom, vamos colocar aqui a nossa raiz quadrada. A primeira raiz tem 1/6, vamos colocar aqui, 1/6 elevado a menos 3, vezes, essa dízima aqui deu 2/3, então vamos colocar aqui, ó, 2/3, né? Mais, abre a outra raiz, aqui eu tenho, vamos fazer direto aqui, né? 2/3 elevado a 0, todo número elevado a 0 dá 1, tá? Tem até uma musiquinha. Todo número elevado a 0 dá 1.
qualquer coisa elevado a zero dá 1. Beleza? Menos 1. Aí, essa dízima aqui deu 4 terços. Vamos colocar aqui, ó, 4 terços. Tudo isso daí está elevado a menos 2. Beleza? Então tá. Quando você tem expoente negativo, né, você deve inverter a base. O inverso de 1/6 é 6. E o expoente ele fica positivo, assim. Vezes 2 terços. Mais, aqui, ó, 1 menos. Isso daqui é uma divisão de fração. Eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então, ficou assim. Tudo isso daqui está elevado a menos 2. 6 ao cubo vai dar 216 vezes 2 terços. Tá? Assim. Mais, aqui vai ficar 1 menos 1 vezes 3 quartos, 3 quartos. Tudo isso elevado a menos 2. Tranquilo? Beleza. Olha, 216 dá para dividir por 3. Tá? Vai dar, vamos botar aqui, 72. 72. Então ficou assim, ó, 72 vezes 2, 144. Mais, aqui vai dar 4 vezes 1, 4, tira 3, dá 1. 1 quarto. Tudo isso elevado a menos 2. Então ficou assim, ó. Qual é a raiz quadrada do 144? 12. Tá? Mais raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2. Tudo isso elevado a menos 2. Aí agora eu faço isso aqui, ó. 2 vezes 12, 24, mais 1, 25. Então vai ficar 25 sobre quanto? 2. Tudo isso elevado a menos 2. Expoente negativo, devemos inverter a base. Então vai ficar 2 sobre 25. E aí o expoente ele fica positivo. Pronto, agora é só resolver. 2 ao quadrado é 4. 25 ao quadrado, 625. Então tá aí a resposta que encontra-se na nossa letra A de aprovado no concurso do fuzileiro naval. Se x e y é solução de 3x mais y igual a 1, 2x menos 2y igual a 1, então o valor de x mais y é... Então vamos colocar aqui, ó, 3x mais y igual a 1 e 2x menos 2y também igual a 1. Aí, eu preciso eliminar uma variável. Para que eu possa eliminar uma variável, essa variável ela precisa ter valores simétricos. O que vem a ser valores simétricos? Valores simétricos seria isso aqui, ó, mais 1 e menos 1, mais 3 com menos 3. Isso são valores simétricos. Então, o que eu vou fazer aqui? Para eu eliminar o y, eu vou multiplicar em cima por 2. Tá? Então, eu vou multiplicar toda a equação de cima por 2. Então, vai ficar assim, ó, 3x vezes 2, 6x. Y vezes 2, 2y. Igual 1 vezes 2, 2. E a equação de baixo, eu vou repetir ela aqui, ó, 2x
menos 2y igual a 1. Veja por que eu multipliquei por 2 lá em cima. Justamente para que agora eu possa ter isso daqui, ó, 2y e menos 2y. Isso dá zero, então a gente cancela. Aí vamos somar aqui agora. Ó. 6x mais 2x vai dar 8x igual 2 mais 1, 3. Então, o nosso x aqui ó, vai dar 3/8. Certo? Beleza. Então, agora eu vou pegar esse valor do x e vou substituir em qualquer uma dessas equações que temos aqui em cima. Vou substituir naquela primeira lá. Então, vai ficar assim, ó. 3 vezes x. Quanto vale o x? O x vale 3/8. Vamos colocar aqui. Mais y igual a 1. Aí vamos multiplicar aqui, ó. 3 vezes 3, 9 sobre 8, 9/8, mais y igual a 1. Esse 9/8 vai para o outro lado negativo, então vai ficar 1 menos 9/8. Aí, ó, vamos fazer o seguinte. Esse 8 aqui, ó, eu vou multiplicá-lo pelo 1. Só que antes eu vou repetir ele aqui embaixo. Então, vou fazer 8 vezes 1, 8. 8 menos 9, menos 1. Então, o nosso y deu menos 1/8. Aí, como ele quer determinar x mais y, o x mais y vale 3/8 somado com menos 1/8. Então, x mais y vai dar 3 tirar 1 dá 2, 2/8. E 2/8 dá para simplificar aqui, ó, por 2. Então, é isso que eu vou fazer agora aqui, ó. E aí, então, x mais y vai ser igual. 2 dividido por 2 dá 1. E 8 dividido por 2 dá 4. Então, deu 1/4. E 1/4 é a resposta da letra C de cheque. Aplicando o método mais conveniente, resolva o seguinte sistema de equações do primeiro grau. Então, vamos escrever aqui o sistema. Vamos colocar aqui, ó, x sobre 2y igual a 2. Olha, daqui eu já pego esse 2y e passo ele para cá, ó, multiplicando pelo 2. Então, nós já vamos ter que o x é igual a 4y. Tranquilo? Aí, o que nós vamos fazer agora? Pegar esse x e substituir ele aqui na equação. Então, vai ficar 3 que vai multiplicar o x, que no caso é 4y, tá? Mais 7y igual a 57. Vamos multiplicar 3 vezes 4y, 12y, mais 7y igual a 57. 12 mais 7 vai dar 19y igual a 57. E agora vamos fazer y igual a 57 dividido por 19. E aí, quanto que vai dar isso? 3, né? 3. Então, o nosso y deu 3. O x ele é 4y, então o x vai ser igual a 4 vezes 3. Ou seja, o nosso x ele vai dar 12. Tranquilo? E aí, veja que as opções aqui, ela está como par ordenado, né, no plano cartesiano, como se fossem coordenadas cartesianas. E as coordenadas cartesianas, elas vêm sempre nessa ordem aqui, ó. X primeiro,
e depois vem o y. Então aqui a nossa solução ela seria dessa forma, o x primeiro, que é 12, e depois vem o y, que no caso é o 3. Então 12 e 3 encontra-se aqui, ó, na letra D de dinheiro. Na Escola de Formação de Soldados, a turma 1 com 48 alunos, a turma 2 com 36 alunos e a turma 3 com 30 alunos organizaram uma competição na qual todos os alunos participaram. Cada turma formou suas equipes. Todas as equipes tinham o mesmo número de alunos e o maior número possível deles. Quantos alunos participaram de cada equipe? Então, vamos lá, candidato. Primeiro, o problema ele diz assim, que todas as equipes tinham o mesmo número de alunos e o maior número possível deles. Então, eu preciso encontrar o maior divisor comum entre estas três turmas. Então, na primeira turma, nós tínhamos o 48. 48, nós sabemos que é 16 vezes 3, e 16 é 2 elevado a 4 vezes 3. Então, tá aí. 48 é 2 elevado a 4 vezes 3. O 36, nós sabemos que é 6 ao quadrado. 6 na tabuada é 2 vezes 3. Então, nós temos aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Por último, 30, que é 6 vezes 5, que é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 5. Pronto, então eu fiz a decomposição em fatores primos do 48, do 36 e do 30. O máximo divisor comum entre esses três números são todos aqueles números comuns aos três de menor expoente. Então, nós temos aqui, ó, 2, 2 e 2. Só que aqui eu tenho 2 elevado a 4, aqui é 2 ao quadrado e o 2 elevado a 1. Então, desses três 2 aqui, ó, eu preciso colocar aquele de menor expoente, então é o 2 puro. A mesma coisa o 3. O 3 também é comum a todos os três números. Você tem aqui, ó, 3, 3 ao quadrado e 3. Então, o 3 também entra como um dos fatores. O 5 ele só aparece por 30, então ele não vai entrar no MDC. Logo, o meu máximo divisor comum, ou MDC, é 6. Ou seja, todas as equipes tinham o mesmo número de alunos e o maior número possível deles. Então, o máximo de alunos que poderiam ter em cada equipe eram 6. Ou seja, a nossa resposta é a letra C de cheque. Tranquilo? Então vamos para a próxima questão. Num sítio temos uma rua de laranjeiras e uma de limoeiros. Os pés de laranja são plantados a cada 4 metros e os de limão a cada 6 metros. No começo das ruas foi plantado um pé de laranja na frente de um pé de limão. De quantos em quantos metros isso acontece? Então, candidato, o que eu estou buscando aqui é encontrar o mínimo múltiplo comum entre eles dois, tá? Entre 4 e 6. Então, eu tenho aqui o seguinte, que o 4 é 2 ao quadrado. 6 é 2 vezes 3. Então, o meu MC
vai ser o fator comum elevado ao seu maior expoente, tá? Vezes o fator não comum, tá? Então, aí, no caso, 2 ao quadrado, 4, vezes 3, 12. 12 é o mínimo múltiplo comum, tá? Então, a nossa resposta seria 12. Seria não, é 12, tá? Essa é a forma rápida e rasteira de você chegar no resultado. A outra forma seria o seguinte, eu construí aqui uma régua, na verdade 2 réguas, de números pares. Aí eu vejo o seguinte, que o limão ele era plantado a cada 6 metros. Então aqui eu teria um limão, pé de limão, 12, outro pé de limão, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 e 60. Os pés de laranja são plantados de 4 em 4 metros. Então aqui eu teria um pé de laranja, aqui seria outro. Aqui eu já teria um pé de laranja na frente de um pé de limão, né? Aí, novamente, eu teria aqui outro pé de laranja, depois laranja. Em 24 eu teria outro pé de laranja, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 e 64. E aí, se formos observar no nosso desenho, de 12 em 12 metros, eu tenho um pé de laranja plantado na frente de um pé de limão. Aqui, ó, com 12 eu tenho esse, 24, 36, 48 e depois 60. Então, a resposta dessa nossa questão aqui é a letra A de aprovado no concurso do fuzileiro naval. Tranquilo? Então vamos aí para a próxima questão. Uma promoção de alimentos anuncia os seguintes descontos para um produto que custa R$10 o quilo. 30% no preço do pacote de 5 quilos, 20% no preço do pacote de 2 quilos, 10% no preço do pacote de 1 quilo. No mínimo, quanto uma pessoa deve pagar se ela comprar 8 quilos, 15 quilos e 17 quilos, respectivamente? Então vamos lá. Primeiro, 5 quilos daria quanto? Bom, vamos fazer aqui, né? 5 quilos vai ser igual a 5 vezes 10. Vai dar R$50, né? 5 quilos dá R$50. Pô, 2 quilos vai dar R$20. E 1 quilo já foi dado que é R$10. Vamos colocar aqui, R$10. Aí, no pacote de 5 quilos, 30% é de desconto. Então, a pessoa só paga 70%. Então, vamos fazer aqui 70% de R$50. Cortamos esse zero com esse aqui. Então, vai ficar 7 vezes 5, 35. Então, R$35 é o que vai se pagar num pacote de 5 quilos. Agora, 20% de desconto no pacote de 2 quilos. Então, vai pagar apenas 80%. Então, 80% de R$20. Né? Isso daí vai dar, corta os zeros, 8 vezes 2, 16. Então, paga-se R$16 num pacote de 2 quilos. No pacote de 1 quilo, que custa R$10,
10% é desconto, então vai pagar 90%. Então, 90% de R$10, né? Isso daí vai dar, corto os zeros, então ficou R$9, certo? Ok. Então, no pacote de 5 quilos, paga-se R$35. No pacote de 2 quilos, vai pagar R$16. Num pacote de 1 quilo, R$9. Então, vamos lá. 8 quilos por 8 quilos corresponde a 5 quilos mais 3 quilos, certo? Então, 8 quilos vai dar 5 quilos é R$35. 3 quilos seria 3 quilos é 2 quilos mais 1 quilo, né? Então, daria R$16 mais R$9. Então, 16 mais 9 dá 25, somado com 35 vai dar R$60. Tá aí. Agora vamos para 15 quilos. Ó, 15 quilos é igual a 3 vezes 5 quilos. Ou seja, 3 vezes 35, que vai dar 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 3, 9, com 1, 10. R$105. E 17 quilos, vou colocar aqui, 17 quilos é 15 quilos mais 2 quilos. Ou seja, seria 15 quilos é R$105. E 2 quilos, R$16, né? R$16. Então, ficaria aí, somando tudo aí, 5 mais 6 dá 11, né? Sobe 1, 1 mais 1, 2, 121. Então, pagaria-se R$60, R$105 e R$120. Logo, isso daí vai estar aqui, ó, na nossa letra E de entendi mais uma questão do concurso do fuzileiro naval. O desmatamento da floresta amazônica diminuiu 31% de agosto de 2004 a agosto de 2005. Neste período, a cada 100 km² da floresta, quantos quilômetros quadrados foram desmatados a menos? Pô, guerreiro, essa questão aqui é simples demais, é só fazermos 31%, vamos colocar aqui, 31% de 100 km². Pronto, cancelo 100 com 100, sobrou o quê? 31, né? Então, 31 é a resposta da letra A de aprovado no concurso do fuzileiro naval. Estudantes, quarta e última questão da aula que diz assim: viajando de carro a uma velocidade média de 60 km por hora, consigo ir da cidade A para B em 2 horas e 40 minutos. Qual deve ser a minha velocidade média para que eu percorra a mesma rota em 2 horas? Então temos aqui as duas grandezas, que é velocidade e tempo. Beleza? Então vamos lá, com uma velocidade de 60 km por hora, eu consigo ir da cidade A para a cidade B num tempo de 2 horas e 40 minutos. Só que eu não posso trabalhar com um tempo quebrado, então vamos converter isso daí para minutos. 2 horas são 120 minutos, que somado com 40 vai dar 160 minutos. Então eu vou da cidade A para a cidade B a uma velocidade de 60 km por hora, num tempo de 160 minutos. Qual vai ser a minha velocidade
para eu ir da cidade A para a cidade B num tempo de 2 horas, que são 120 minutos. Então veja que o tempo passou de 160 minutos para 120 minutos. Isso significa que o tempo ele está diminuindo. Olha, se o tempo está diminuindo, significa que eu estou indo mais rápido. Então a minha velocidade está aumentando. Essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Aí vamos lá. 160 minutos eu estou numa velocidade de 60 km por hora. E 1 minuto eu vou estar com que velocidade? Veja que de 160 minutos para 1 minuto foi porque eu dividi os 160 por 160. Beleza? Logo, esses 60 aqui, ó, eu vou ter que multiplicá-lo por 160. Por que eu tenho que multiplicar, professor? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, se aqui eu estou dividindo por 160, então aqui eu sou obrigado a multiplicar por 160. Então, 60 vezes 160 vai dar 9.600 km por hora. Tá? Então, se eu estou com uma velocidade de 60 km por hora, eu faço o trajeto em 160 minutos. 1 minuto eu vou fazer com uma velocidade de 9.600 km por hora. Bom, agora de 1 minuto para 120 minutos, isso significa que eu multipliquei esse 1 por 120. Então aqui, ó, eu devo dividir 9.600 por 120. Então o meu x aqui vai ser igual a 9.600 dividido por 120. Um zero em cima com um zero embaixo a gente cancela, tá? Então vai ficar 96 dividido por 12 dá 8, mais o zerinho ali, 80 km por hora. Então, para eu percorrer o mesmo trajeto, só que em 2 horas, eu vou precisar estar numa velocidade de 80 km por hora. Determine as medidas dos ângulos Z, W, X e Y. Beleza? Então vamos lá. Bom, então vamos lá. O problema fala que as retas T e U elas são paralelas, assim como R e S também. Então esse ângulo aqui, ó, tá? Esse ângulo aqui, ele vai ter o mesmo valor desse daqui. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Aqui o vértice, ó. Ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais, tá? Então aqui também é 40 graus. Só que esse ângulo aqui, ele também vai ser igual a x. Então isso aqui é x, ó. Por que ele vai ser igual a x, professor? Por causa de que essas retas S e R também são paralelas. Então, ali é x, logo o x ele vale 40 graus. Logo, o x ele vale 40 graus. Beleza? Ok. Agora, veja só, o ângulo x e o ângulo z, eles juntos aqui, ó, eles formam um ângulo de meia volta, ou ângulo raso. Ou seja, z mais x corresponde a 180 graus. Só que eu já tenho o valor do x que vale 40. Então, para eu encontrar agora o z, basta eu jogar esse 40 para o outro lado da equação. Ele vai negativo. Então vai ficar assim, ó, 180 graus menos 40 graus. Logo, o z ele vale 140
graus. Tranquilo? Então agora eu já encontrei o z, já encontrei o x. Agora vamos lá. Z, ele é oposto pelo vértice aqui, ó. Z, ele é oposto pelo vértice a esse ângulo y que está aqui, ó. Então, o y, ele vai ser igual a z, logo, ele vai ser igual a 140 graus. Beleza? Por sua vez, o w, ele vai ser igual ao x, que é igual a 40 graus. Então, agora colocando na ordem, para que a gente não venha cometer erros, o z, ele vale 140 graus, o w, ele vale 40 graus, aí depois vem o x, que também vale 40 graus, por último vem o y, que vale 140 graus. Então, esta sequência aqui, ó, 140 graus, 40 graus, 40 graus e 140 graus, ela encontra-se aqui, ó, na letra D de dinheiro. Belezinha? Ficou ligado aí, guerreiro? Não perdeu nadinha da questão? Muito bom! Então fica ligado aí e acompanha-nos na próxima questão. Vem comigo! Na figura abaixo, a medida do complemento do menor ângulo é... Bom, então vamos lá. Primeiro, esses dois ângulos aí, eles estão formando um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então isso significa que esse 2x mais 20 graus mais 3x menos 65 graus, isso tem que ser igual a 180 graus. Beleza? Então agora vamos somar os termos semelhantes. 2x mais 3x, 5x. 20 graus menos 65 graus vai dar menos 45 graus. Isso igual a 180 graus. Tranquilo? Joga esse menos 45 para o outro lado, ele vai positivo assim, ó. 180 graus mais 45 graus. Beleza? Somando isso daí vai dar 225 graus. Certo? Então agora vamos dividir esses 225 graus dividido por 5, tá? Aí, como é que se faz conta de dividir por 5, professor? É muito simples, basta você pegar esse número aí, ó, que está dividindo por 5 e multiplicar ele por 2, assim. Então vai dar 5 vezes 2, 10, sobe 1, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, 2 vezes 2, 4. Aí é só contar uma casa decimal. Pronto, esse zero morreu. Então 225 dividido por 5 dá 45. Esse é o valor do x, 45 graus. Certo? Então agora nós vamos encontrar os ângulos. Ou melhor, o problema fala, na figura abaixo, a medida do complemento do menor ângulo. Olha, tá na cara que o menor ângulo aqui, ó, é esse. Esse vai ser o menor ângulo. Então eu vou fazer aqui, ó, 3 vezes x, ou seja, vezes esse 45 graus aqui, ó, tá? 3 vezes 45 menos 65. 3 vezes 45 vai dar 135 graus, certo? Menos 65. Aí, 135 graus menos 65 graus, isso daí vai dar 70 graus, certo? Então, nós vimos que 70 graus até tem aqui na opção, ó, na letra B, mas a resposta não pode ser 70 graus.
Por que que não pode, professor? Porque o problema está pedindo para determinarmos o complemento do menor ângulo. Então, eu preciso fazer o complemento de 70 graus. Basta eu, então, subtrair esse 70 graus de 90. Assim, ó. Logo, 90 menos 70, isso aí vai dar quanto? 20 graus. Esse é o valor do ângulo. Essa é a resposta que está na letra D de dinheiro. Questão do concurso de 2015, que diz assim: determine quantos lados tem um polígono regular cujo ângulo interno mede 108 graus. Então, vem comigo aí na solução de mais essa questão. Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou fazer aqui um polígono qualquer, tá? Eu vou colocar aqui um pedacinho de um polígono, assim, ó. Vou colocar aqui um lado, tá? E vou colocar também outro lado desse polígono aqui, assim. Vou até puxar mais um ladozinho aqui, ó. Pronto, assim. Deixa eu acertar aqui, beleza. Aí, agora, eu vou colocar o ângulo interno aqui desse polígono. Vou botar aqui, ó, ângulo interno. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou prolongar, tá? Eu vou prolongar um desses lados aí. Espera aí. Vou prolongar aqui esse lado. E aí, o que eu vou formar aqui do lado? Eu vou formar o ângulo externo do polígono, ó. O ângulo externo. Veja, então, que o ângulo interno somado com o ângulo externo, ele vale exatamente 180 graus. Tá? Só que o ângulo interno já foi me dado, vale 108 graus. Então, eu vou colocar aqui, ó, 108 graus. Mais o valor do ângulo externo. Isso igual 180 graus. Então, agora, vamos jogar para o outro lado o 108. Ele vai negativo. Então, ó, 180 graus menos 108 graus. Aí, fazendo a continha, vai dar 10 tirar 8, 2. 7 menos 0, 7. Então, o ângulo externo ele deu 72 graus. Então, olha só, a fórmula do ângulo externo, ela vale 360 graus dividido por n. Como eu quero descobrir o n, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou trocar esse n de lugar com esse ângulo externo. Então, vai ficar assim, ó, n igual a 360 graus dividido pelo ângulo externo. Logo, o valor do n vai ficar 360 graus. Como o ângulo externo ele vale 72, então vai ficar 360 graus dividido por 72 graus. Bom, aí vamos lá. 360 dá para dividir por 9. E 72 também dá para dividir por 9. Logo, isso daí vai dar 40 dividido por quanto? 8. 40 dividido por 8 dá 5. Então, determine quantos lados tem o polígono. 5 lados, que é a letra A de aprovado no concurso do fuzileiro naval. Tranquilo, guerreiro? Molezinha, né? Ficou tranquilaço essa questão agora para você. Então, não perde o foco da nossa aula não. Continua com a gente aqui. Determine a medida do ângulo formado por dois lados consecutivos
de um hexágono regular. Então, olha só, vamos colocar aqui o lado de um hexágono. Não vamos desenhar o hexágono todo, não. Vamos só colocar aqui um lado e vamos colocar o outro lado do hexágono, perdão. E aí, à medida do ângulo formado por dois lados consecutivos, o que ele quer saber, na verdade, é esse ângulo aqui. Ou seja, o ângulo interno de um hexágono. Beleza? Então, tranquilo. Então, olha só. A soma do ângulo interno com o seu externo, ele vale 180 graus. Beleza? A fórmula do ângulo externo é 360 graus dividido por n. Como o polígono é um hexágono, então vai ser 360 graus, aí no lugar de n eu coloco 6. Logo, o ângulo externo do hexágono corresponde a 60 graus. Beleza, ficou fácil agora, porque o ângulo interno, basta eu fazer 180 graus menos o valor do ângulo externo. Mas quanto vale o ângulo externo? Bom, o ângulo externo, ele vale 60 graus. Então, o valor deste ângulo interno corresponde a 120 graus, que é a resposta que encontra-se aqui, ó, na letra B de banco. Viu, guerreiro? Muito fácil essa questão, né? Mas ela é fácil aqui no nosso canal, o Matemática para Vestibular. Então, vem com a gente que teu sucesso com certeza ele é garantido. Uma das maneiras de calcular o volume de um objeto é mergulhá-lo num recipiente contendo água. O volume da água deslocado corresponde ao volume do objeto. Calcule, então, o volume de um peso para a ginástica, sabendo que a base do recipiente mede 0,8 metros por 0,6 metros e que o nível da água sobe de 0,6 metros para 0,7 metros quando o peso ele é mergulhado. Então, olha só, como o volume do peso vai ser o volume de água deslocado, então precisamos, nesse caso, guerreiro, calcular o volume do reservatório, depois calcularmos o volume do peso, para aí sim fazer a diferença de um para o outro para saber qual foi o volume deslocado. Então, olha só, primeiro vamos fazer aqui o volume do recipiente, que seria, no caso, fazer 0,8 vezes 0,6 vezes 0,6. Então, isso daí vai dar, vamos fazer aqui no cantinho, 0,36 vezes 0,8. Tá? 8 vezes 6, 48, sobe 4. 8 vezes 3, 24, mais 4, 28, sobe 2. 8 vezes 0, 0, com 2 lá em cima, 2. Aí a gente conta as casas decimais, que são 3, então deu 0,288. Vamos colocar aqui. Metros cúbicos. Ok? Então, tá aí. Agora, o problema fala que quando colocou o peso da ginástica, o nível da água sobe de 0,6 para 0,7. Então, vamos fazer esse volume aí de 0,8 vezes 0,6 vezes 0,7. Então,
Vamos fazer novamente a continha aqui, ó. 0,48 no caso, vezes 0,7. Então isso aí vai dar 7 vezes 8, 56, sobe 5. 7 vezes 4 vai dar 28, mais 5, 33. 3 sobe 3. 7 vezes 0, 0, com 3 lá em cima, 3. Conta-se 3 casas decimais, 0,336. Isso aqui vai ser o volume do peso no reservatório. Assim. Então vai ficar isso aí, 0,336 metros cúbicos. Aí o problema diz o seguinte, que o volume da água deslocado corresponde ao volume do objeto. Então, para eu saber qual foi o volume de água deslocada, eu vou ter que pegar esse valor aqui, ó, 0,336, e subtrair de 0,288. Vamos fazer essa continha. 16 tira 8, 8. Aqui vai dar 2 lá em cima, 12 tira 8, 4. 2 tira 2, 0,0. Então vai dar 0,048 metros cúbicos. Vamos colocar aqui. E essa resposta, guerreiro, ela encontra-se aqui, ó, na letra E de entendi, mais uma questão do concurso do fuzileiro naval. Uma loja de material de construção dispõe de um caminhão cuja carroceria tem as seguintes dimensões: 8 metros, 2,5 metros e 50 centímetros. Quantos tijolos iguais a esse cabem na carroceria? Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular aqui o volume do caminhão. Então, vamos colocar aqui, ó, volume do caminhão. Seria 8 metros vezes 2,5 metros. Aí eu preciso converter 50 centímetros para metros, tá? Então, eu vou andar 2 casas para trás. Então, seria esse aqui, ó. Andar 2 casas para trás seria, então, isso daqui, ó. Logo, vai dar 0,5. Vamos colocar aqui, ó. Beleza? Então, qual vai ser aí, nesse caso, o volume do caminhão? Bom, 8 vezes 2,5 dá 20. Então, vamos colocar aqui 20 vezes 0,5. Ó, a gente pode cancelar o zero com esse aqui, ó. Aí ficou 2 vezes 5, 10. Então vai dar 10 metros cúbicos. Só que o volume em litros, 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Então 10 metros cúbicos vão corresponder a 10.000 decímetros cúbicos, que por sua vez é igual a 10.000 litros, tá? Lembrando que para converter de metros cúbicos para decímetro cúbico, você tem aqui a casinha, ó, tá? Então você tem metros cúbicos, decímetro cúbico. Então anda-se 3 casas para frente, tá? Porque como está o cubo, você pega a quantidade de casas e multiplica por 3. 1 vezes 3 dá 3. Então anda-se 3 casas para frente. Então eu tinha 10. Eu vou andar... na verdade, não é andar 3 casas para frente, é multiplicar por 1.000. Então seria 10 vezes 1.000, 10.000. Beleza? Então agora vamos fazer aqui o volume do tijolo. Vamos colocar aqui, ó, volume do tijolo, que vai ser 5 vezes 10 vezes 20. Pô, isso daí vai dar
5 vezes 10 dá 50. 50 vezes 20. 5 vezes 2 dá 10. E aí coloca-se os dois zeros. Então deu 1000 centímetros cúbicos. Para eu converter agora para litro, basta voltarmos 3 casas para trás. Então seria 1 litro. Tá? 1 litro. Aí agora, para eu saber qual vai ser a quantidade de tijolos, basta pegar o volume, né, da caçamba do caminhão, que no caso é 10.000, e dividir pelo volume de um tijolo. Então dá 10.000 dividido por 1, que é igual a 10.000. Beleza? Então quantos tijolos vão caber ali? 10.000 tijolos desse aqui, que é a resposta da letra E de entendi, mais uma questão do fuzileiro naval. E aí, guerreiro, ficou tranquilo e suave essa questão para você? Pô, com certeza, né, guerreiro? Porque aqui procuramos sempre passar para você o melhor conteúdo do YouTube. Com base na figura abaixo, determine a área da figura chorada. Então, beleza. Então, vou começar traçando uma paralela a esse lado de 20 centímetros aqui, ó. Então, vou colocar aqui essa paralela, ó. Olha lá. Assim. Ok? Beleza. Aí, vamos traçar agora uma outra paralela pegando aqui, ó. Ó. Essa outra paralela, ela vai pegar aqui nessa pontinha, assim. Aí, o que nós temos aqui agora? Nós vamos ter aqui, ó, um retângulo, né? Esse lado aqui vai ser 30 centímetros, certo? E aí, no caso, eu vou chamar esse retângulo aqui de área 1, tá? E aí, nós temos aqui agora um quadrado de lado 20 centímetros. Então, esse pedacinho aqui é 5, então aqui vai ser 15. Vou colocar aqui 15 centímetros. Isso significa que esse pedaço aqui de vermelho também vai ser 15 centímetros. E aí, essa área do quadrado eu vou chamar de área 2. E essa área desse retângulo menor, área 3. Então, aí, vamos lá. A área 1 vai ser a área do retângulo, base vezes altura. Então, 20 vezes 30. Isso daí vai dar 600 centímetros quadrados. A área 2 é a área do quadrado, e a área de quadrado é lado ao quadrado, então vai dar 20 ao quadrado, que vai ser igual a 400 centímetros quadrados. E a área 3 é a área desse retângulo aqui de baixo, pequeno, cujo um lado mede 15 centímetros e o outro mede 5 centímetros. Então, vai ser 15 vezes 5, que isso daí vai dar 75 centímetros quadrados. Então, agora eu preciso somar 600 mais 400 mais 75. E aí, quando somamos tudo isso daí, vai dar 1075 centímetros quadrados. E essa resposta, ela encontra-se aqui, ó, na letra C de cheque. Beleza, guerreiro? Pô, essa questão eu sei que ficou molezinha, né não, guerreiro? Mas ela é molezinha aqui, no nosso canal, o Matemática para Vestibular, onde você encontra o melhor conteúdo e a melhor didática do YouTube. O retângulo e o quadrado abaixo são equivalentes, ou seja, eles possuem a mesma área. Observe atentamente as figuras e determine qual a medida do lado do quadrado e o seu perímetro, respectivamente. Então vamos lá, já que essas figuras elas possuem a mesma área, então vamos colocar assim, ó, a área do retângulo é base vezes altura, então vai dar 5 vezes 1,6x.
Então, a área do retângulo, ela vai dar, no caso aí, 5 vezes 1,6 vai dar 8x, certo? Ok. A área do quadrado é lado ao quadrado, então vai dar x ao quadrado. Então, agora eu preciso igualar essas áreas. Então, eu vou colocar aqui, ó, x ao quadrado é igual a 8x. Mas o que é x ao quadrado? Poxa, nós acabamos de ver que x ao quadrado é x vezes x. Então, vamos colocar aqui, ó, x vezes x é igual a 8x. Legal? Aí você está vendo aí que tem x dos dois lados da equação. Então, ó, cancela esse x, ó, tá? E aí o que, que nós vamos ficar? X igual a 8. Como o lado do quadrado vale x, então o lado do quadrado vale 8. Beleza? Aí vamos fazer agora o perímetro do nosso quadrado. Olha, o quadrado ele é um quadrilátero que possui os 4 lados com a mesma medida. Então, significa que aqui também seria x, aqui também seria x. Então, o perímetro desse quadrado seria 4 vezes o valor de x, ou seja, 4 vezes 8. O perímetro vai dar 32. Esse é o valor do perímetro. E logo, a nossa resposta ela vai encontrar-se aqui, ó, na letra A, de aprovado no concurso do fuzileiro naval. Tranquilo, guerreiro? Questão ficou suave e tranquila para você, guerreiro? Então, tá maneiro então. Bom, então, antes de começarmos a resolver as questões de trigonometria que caíram no concurso do fuzileiro naval, eu vou te passar, candidato, uma dica importante sobre a trigonometria no triângulo retângulo que envolve os ângulos notáveis. Esses ângulos notáveis, no caso, é o ângulo de 30 graus e 60 graus. Então, eu tenho aqui o A, é a hipotenusa do triângulo, já que é o lado do triângulo que está oposto a um ângulo reto. B e C são os catetos deste triângulo. B é o cateto oposto a 30 graus e C é o cateto oposto a 60 graus. Então, eu vou te passar uma dica agora, candidato, que é para você gravar essa dica, porque ela vai te ajudar e muito a resolver questões de trigonometria no triângulo retângulo que envolvam os ângulos de 30 e 60 graus. Primeiro é essa aqui, ó. O lado oposto a 30 graus, ele vale a metade da hipotenusa. Então, nesse caso, o B ele vale a metade do A. E o segundo caso é esse aqui, ó. O lado oposto a 60 graus, ele vale metade da hipotenusa multiplicado pela raiz de 3. Então, no caso, o C ali, ó, ele vai valer a metade de A vezes a raiz de 3. Tranquilo? Então, agora, eu vou pegar essas dicas que eu te passei, essas sacadas que eu te passei, e vou aplicá-las em alguns dos problemas de trigonometria que caíram no concurso do fuzileiro naval. Então, perde o foco da aula não, vem comigo aí que a gente vai começar agora a triturar a prova do fuzileiro. Um foguete é lançado de uma rampa situada no solo sobre um ângulo de 30 graus. A que altura encontra-se esse foguete após percorrer 8 km? Então, olha só, vamos supor aqui, eu tenho a rampa, vamos botar aqui a rampa, assim, uma rampa, né? A rampa, ela tem que estar no solo, aí. Beleza, aí aqui é o foguete, certo? E esse foguete ele vai estar a uma determinada altura, certo? Essa altura aí. Então, ele diz que o foguete ele é lançado de uma rampa situada no solo sobre um ângulo de 30 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, é 30 graus. Vamos colocar aqui. E
óbvio que formou aqui, ó, um ângulo reto, beleza? Então, o que nós temos aí? Temos um triângulo retângulo, tá? Ele quer saber qual é a altura do triângulo, sabendo que o foguete ele percorreu 8 quilômetros. Então, tranquilo, eu vou resolver esse problema da forma como a banca da Marinha, que fez a prova do fuzileiro naval, ela reconheceu como correto. E depois eu vou dar a minha opinião sobre o problema. Bom, então, foguete, de acordo com a Marinha, ele percorreu 8 quilômetros. Então, os 8 quilômetros estariam aqui, ó. Vamos colocar aqui 8 quilômetros, assim. Beleza? Então, esse problema aqui, nós devemos utilizar a tangente, tá, do ângulo de 30 graus. Porque tangente é o cateto oposto, tá, dividido pelo cateto adjacente. Então, seria, no caso ali, o H, que é o cateto oposto a 30 graus, dividido pelo adjacente, que no caso é o 8. Uma dica também valiosa aqui é o seguinte: quando nós não temos a hipotenusa, nós trabalhamos com a tangente. Então ficaria assim, ó, 0,577, esse valor foi dado aqui no problema, é igual a altura sobre 8. Aí passamos esse 8 para cá, ó, multiplicando por 0,577. Então ficará assim: 8 vezes 7, 56, sobe 5. 8 vezes 7, 56, com 5 que está lá em cima vai dar 61, sobe 6. 8 vezes 5, 40, com 6 que está lá em cima, 46. Aí contamos 3 casas decimais, então o valor de H, da altura, vai dar 4,616, ou seja, 4,6, que é a resposta da letra C de cheque. Tranquilo? Essa é a resposta que foi dada pela Marinha. Agora, eu discordo dessa resposta. Na minha opinião, essa questão deveria ser anulada. Tá? Na minha opinião, ela deveria ser anulada. Por quê? Porque o problema fala assim, que o foguete ele é lançado de uma rampa. Então o foguete estava aqui e ele foi lançado. O caminho percorrido pelo foguete é esse caminho aqui. Então, se o foguete ele percorreu 8 quilômetros, ele percorreu 8 quilômetros por aqui, ó, e não aqui, tá? Então, aí aplicaríamos o macete que nós aprendemos no início da aula, que era o lado oposto a 30 graus é metade da hipotenusa. Então, no caso ali, o H seria a metade do 8, ou seja, 4 quilômetros. Essa aqui, ó, é que seria a resposta correta em relação à altura do foguete. Porque o foguete ele só pode ter 2 caminhos a percorrer. Ou o foguete ele vai nesse sentido aqui assim, ou o foguete ele vai na vertical. Só tem 2 caminhos a percorrer pelo foguete. Então, o foguete jamais poderia ter percorrido esse caminho que está aqui. Mas, como a Marinha considerou isso como correto, a resposta é a letra C de cheque. Mas eu discordo, eu acho que essa questão deveria ser anulada pelo fato da resposta correta ser 4 km e não ter 4 km nas opções. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Na busca de um paraquedista que se perdeu após um salto, foi feito o desenho abaixo por uma equipe de resgate. A que distância do ponto B deve ter caído o paraquedista? Então vamos reproduzir aqui o nosso desenho. Vamos colocar ele aqui, certo? E
Beleza. Então, no nosso desenho, esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo de 45 graus. Aqui é o ângulo reto. E aí, candidato, se nós temos um triângulo retângulo, cujo um dos ângulos da base vale 45 graus, o outro também será de 45 graus. Aqui nós temos o ponto A, o ponto B e aqui é o C. Ele caiu de uma altura de 2.000 metros. E aí o paraquedista ele vai cair no ponto A. Então, se eu tenho um triângulo retângulo isósceles, esse lado aqui, ó, ele também vai valer 2.000. Tá? Logo, a distância que ele vai cair do ponto B é 2.000 metros, que é a resposta da letra E de entendi mais uma questão do fuzileiro naval. Beleza? Então vamos para a próxima aí. Próxima questão da nossa aula, guerreiro, diz assim: calcule a área da parte sombreada, sendo AB igual a T e R o raio do círculo maior. Então, olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o raio dessa circunferência média aqui, eu vou chamá-lo de A. Para isso eu vou botar aqui assim, ó, A, aqui, vou botar aqui também como A, e a circunferência pequena de B. B e B, assim. E aí, eu já sei o seguinte, a circunferência média, a área dela, vai ser πr ao quadrado. Então, π vezes A ao quadrado. A circunferência menor, tá? A área dela vai ser πr ao quadrado, πb quadrado. A área achurada vai ser a área da circunferência maior menos a soma da área da circunferência média com a circunferência menor. Então, vamos fazer aqui a área da circunferência maior, tá? Π vezes o raio ao quadrado. Só que aí, veja só, quanto vale o diâmetro aqui? Ó? O diâmetro vale 2A mais 2B. Então, o raio vai ser A mais B. Então, vamos botar o raio aqui, ó. Assim. Então, a área da circunferência maior vai ser igual a π, que multiplica o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, a área da circunferência maior vai ser igual a π ao quadrado, mais 2ab π, mais πb ao quadrado. Agora vamos fazer a área achurada. Então, a área achurada vai ser igual a tudo isso aqui, né? π ao quadrado mais 2ab π mais πb ao quadrado menos a área da circunferência média menos a área da circunferência menor. Aí nós temos aqui o seguinte, ó, que esse daqui pode cortar com esse aqui e esse aqui com esse. O que sobrou, hein? Sobrou que a área achurada é igual a 2ab π. Só que isso tudo aqui ainda não resolve a nossa vida. Bom, aí tem o seguinte, ele diz que AB vale T. Então, daqui para cima é a metade de T, ou seja, é T sobre 2, tá? Vamos colocar
esse t sobre 2 para o lado de cá. O problema diz que AB ele vale t. Então, daqui para cima é a metade de t, ou seja, t sobre 2. Aí eu vou traçar aqui agora, vou formar aqui ó, um triângulo. Passar aqui e aqui, formar aqui um triângulo. Que triângulo eu formei? Bom, eu formei um triângulo retângulo, esse ângulo aqui é reto. Eu mostro por quê. Esse ângulo ele é um ângulo inscrito. Ele vale metade do arco compreendido entre suas extremidades. Veja que as suas extremidades é um arco de 180 graus. Olha aqui, ó. Isso aqui é 180 graus. Então, esse ângulo aqui ele tem que valer a metade, ou seja, 90. Então, esse triângulo aqui é retângulo. E aí, a gente vai cair nessa relação métrica aqui ó, do triângulo retângulo. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Veja, guerreiro, que t sobre 2 ele é a altura desse triângulo. Então, eu vou colocar aqui o seguinte, ó, t sobre 2 ao quadrado é igual ao produto das projeções. Projeção M aqui ela está representada por 2A. E a projeção N ela está representada por 2B. Então, aqui vai dar t ao quadrado sobre 4 igual, aqui eu posso botar, né, 4AB. Só que 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Então, eu posso botar assim, ó, 2 vezes 2AB. Agora, esse 2 aqui eu vou passar para cá, ó, multiplicando pelo 4. Então, vai dar t ao quadrado sobre 8 igual a 2AB. Bom, só eu pegar agora esse valor de 2AB e substituir aqui, ó. Então, eu vou ter que a área achurada é igual a 2AB π. Mas quanto vale 2AB? Vale t ao quadrado sobre 8. Então, vai ficar π t ao quadrado sobre 8. Essa é a resposta aí da área achurada. Tranquilo aí, guerreiro? Ficou suave, suave para você? Pô, eu sei que ficou, guerreiro, porque aqui no canal é onde você encontra a melhor didática que existe no YouTube. Vem comigo aí na próxima questão. Determine a área da região achurada na figura abaixo, onde AM é igual a MB. Lembrando que essa questão é do concurso do Fuzileiro Naval do ano de 2017. Então, vamos lá. Primeiro, a área de uma circunferência, tá, é πr ao quadrado. Agora, quando eu quero colocar a área da circunferência em função do diâmetro, como é que eu faço, hein? Bom, eu teria que fazer isso aqui, ó. Função do diâmetro seria assim. O raio é metade do diâmetro, beleza? Então, o raio é metade do diâmetro. Tudo isso daqui é elevado ao quadrado. Então, a área do círculo, em função do diâmetro, vai dar π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Agora, a metade dessa área, a metade seria eu pegar essa fórmula aqui, tá? Essa fórmula aqui e multiplicar por 1 sobre 2. Então, daria isso aqui, ó. π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 8, tá? Aí agora, fazendo a área do semicírculo junto, maior, eu teria isso aqui, ó. π vezes o diâmetro ao quadrado, que no caso é 16, dividido por 8.
Bom, eu não vou fazer 16 ao quadrado, eu vou botar assim, ó, π vezes 16 vezes 16, dividido por 8. 16 dividido por 8 dá 2. Então, isso aí vai dar π, 32π centímetros quadrados. Esse é o valor da área da circunferência grande, tá? Ou melhor dizendo, da semicircunferência grande, 32π centímetros quadrados. Agora, aqui, ele diz que a semicircunferência AM é igual à semicircunferência MB. Bom, se aqui o diâmetro da grande é 16, o diâmetro da outra vai ser 8. Aqui seria 4, 4, 4 e 4. Então, na verdade, eu vou ter uma circunferência aqui, ó, de raio 4. Então, eu posso colocar aqui a área da circunferência de raio 4. Então, vai ser π vezes o raio ao quadrado. Então, seria π vezes 4 ao quadrado. Isso dá 16π centímetros quadrados. Logo, a área achurada vai ser 32π menos 16π. Vai dar 16π centímetros quadrados. Só que π vale 3,14. Então, a gente faz a conta aqui agora. Vou fazer aqui, ó, 3,14. Aqui não vai dar. 3,14 vezes 16. 4 vezes 6, 24, vão 2. 6 vezes 1, 6 com 2 dá 8. 6 vezes 3, 18. E aqui repete. Soma. 4. 8 mais 4, 12, vai 1. Né? 8 mais 1, 9 com 1, 10. Vai 1. 1 mais 1, 2 mais 3, 5. Conta 2 casas. Então, vai dar 50,24 centímetros quadrados. Esse é o valor da área. Tranquilo, guerreiro? Ficou suave para você essa questão? Ficou molezinha, molezinha? Pô, eu sei que ficou, né, guerreiro? Porque aqui no canal é onde você encontra a melhor didática do YouTube. E aí, guerreiro? Gostou aí da nossa aula aí? Gostou desse aulão que nós fizemos especialmente para você que está aí do outro lado me assistindo? Mandar bem lá na prova e ser aprovado em primeiro lugar no concurso? Então, ó, taca o dedão nesse joinha, guerreiro. Não dá esse mole aí, não. Aproveita, dá essa moral pro canal. Clica no joinha, compartilha esse vídeo e assine o nosso canal clicando aqui, ó, no quadradinho vermelhinho, onde está escrito clique para assinar. Dá um clique nesse quadradinho para você ficar por dentro das novidades do canal. E, claro, não deixe de acionar o sininho do canal para você que está aí do outro lado me assistindo receber as notificações do nosso canal. Beleza? Então, ó, eu espero com certeza que a sua aprovação ela vai chegar, porque eu tenho certeza absoluta que essa aula contribuiu e muito para o teu sucesso na prova do fuzileiro. Mas se você ainda desejar aprofundar ainda mais os teus conhecimentos em matemática para o fuzileiro naval, clica no link que está na descrição desse vídeo e conheça o nosso curso de matemática voltado para o fuzileiro naval. Ok? Olha, fica com Deus, um grande abraço aqui desse teu amigo e até a nossa próxima aula. Até porque, guerreiro, aqui no nosso canal, o teu sucesso na prova do fuzileiro, com certeza, ele é garantido. Até a próxima!